João capítulo 21. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 15. João, capítulo 21, a partir do verso 15. Evangelho de Jesus, né, pastor Marcos? Segundo João. Eu falava errado. Falava Evangelho de João. Não é Evangelho de João, né? Evangelho de Jesus segundo João. Tá certo, aprendi já. Esse pastor é internacional, rapaz. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 21, verso 15. O texto diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar. Meu Deus amado, o mistério da tua palavra é luz para nossas vidas. Por isso eu te rogo que tu abra os nossos olhos, ilumine a nossa mente para que nós entendamos esse mistério. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Se você está aqui acompanhando, você ou aí, você tem percebido que a gente tem caminhado a partir das revelações de Deus que apontam para a cruz. E a gente desembocou algumas semanas da Páscoa de Jesus, que foi aquele domingo que todos nós trazemos à memória a ressurreição do nosso Mestre, a ressurreição do Senhor Jesus. A partir daí nós começamos a compartilhar o 8º dia, o que acontece depois da ressurreição. Na semana passada, próxima, mesmo a gente adentrou naquela caminhada daqueles 2 discípulos voltando para a sua aldeia, a aldeia de Emaús, na qual Jesus os interpela acerca daquilo que havia conhecido no fatídico final de semana da Páscoa. Naquele final de semana estranho, de morte, de silêncio e ressurreição. A partir daí começa a caminhada da igreja. A igreja de Jesus, do Senhor Jesus. A nossa igreja, nós. Mas agora uma coisa está diferente nessa caminhada. A presença de Jesus de Nazaré, de Jesus homem, já não está mais com eles. Eles já não observam o Jesus de Nazaré a olhos nus, se bem, como diz o texto, na semana passada a gente viu que as mulheres foram no túmulo, ele não estava no túmulo e já tinha aparecido pelo menos 2 vezes para alguns dos discípulos. Mas ele aparecia e não permanecia, de forma que os discípulos começaram, para variar um pouco, esmorecerem na sua caminhada de fé. E voltou a fazer os seus afazeres comuns, prover o sustento das suas vidas.
E a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores, ou grande parte eram pescadores, e eles foram pescar. E passaram a noite toda sem pegar nada, absolutamente nada. A história não era a primeira vez que isso havia acontecido. Quando vem o Senhor Jesus e aparece a eles pela terceira vez, e diz para eles: joga a rede do lado direito. E eles jogaram a rede, e a história que antecede a esse texto que a gente acabou de ler, diz que eles pegaram 153 grandes peixes, a ponto de o João ficar abismado da rede não se romper. E quando Jesus fala para eles jogarem a rede do outro lado, o texto disse que eles não reconheceram Jesus. Lembra dessa história? Eles não... Talvez estava escuro, era no início da manhã, por volta das 5. Eles não reconheceram Jesus, mas assim que eles pescam os peixes, assim que eles veem o milagre, João olha e fala: é o mestre. E Pedro, que estava descansando, botou a roupa, mergulhou e foi na direção de Jesus. Eles estavam no mar de Tiberíades, que na verdade não era um mar, era um grande lago. E Jesus estava lá à beira do lago. Pedro vai nadando para se encontrar com o mestre. Eles voltam de barco, ficam felizes em contemplar a face do mestre pela terceira vez, já ressurreto. E para variar, a crente gosta de uma mesa. Eles vão para casa comer, vão para casa ceiar, vão para casa jantar. E no meio do jantar, está lá Pedro, João, os discípulos. O nosso Senhor Jesus indaga, questiona, argumenta com Pedro. E faz essas perguntas que a gente acabou de ler. E pergunta a mesma coisa 3 vezes. A pergunta é: Pedro, tu me amas? Quase todos nós que estamos aqui nessa noite sabemos um pouquinho da biografia de Pedro. Pedro é aquele extrovertido. Sabe? Você está numa conversa com um monte de gente, sempre, talvez você já tenha participado, que sempre tem aquele que fala primeiro, o que não deixa ninguém falar, que monopoliza a conversa. Pedro era esse cara. Era o sabichão da turma, sempre tinha uma palavra. Pedro, ele é o dominador do ambiente, aquele cara que chega chegando, que todo mundo percebe quando ele chega, carismático. Pedro é o sanguíneo, não leva desaforo para casa, aquele que responde primeiro. Senhor Jesus faz uma pergunta: o que estão dizendo quem eu sou? Aí os discípulos muito timidamente dizem: um diz que tu és Elias, profeta e tal. Aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz: olha, o Espírito Santo tu revelaste isso. Pedro é aquele que chegou e estavam querendo levar Jesus para ser Pedro. Ele fala: ninguém toca no mestre. Desembanhou da espada e o primeiro que veio, ele arrancou a orelha. Pedro é aquele sujeito que olha para Jesus e Jesus espelha a sua morte e ele diz: não, eu morro no seu lugar. Jesus repreende o espírito que estava influenciando ele para que ele dissesse aquilo, mas ele era assim, impulsivo. Pedro é talvez o personagem, talvez não, certamente o personagem mais proeminente dos discípulos. Sinceramente, no Novo Testamento, não é que ele perde, mas talvez Paulo
esteja alguns degraus acima deles em termos de exposição. Mas no tempo do Senhor Jesus, de Jesus de Nazaré na terra, o mais proeminente é Pedro. Estava em tudo. E Pedro também é aquele que Jesus alerta dizendo, olha, você está aí dizendo que morre no meu lugar, que ninguém vai me prender, mas tu vai me negar, tu vai virar as costas para mim. Aí esse episódio, acho que aí todos vocês conhecem, quando Pedro nega o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus começa a doutrinar a igreja para essa caminhada sem a presença física dele. Começa a dizer como que a igreja tem que ser. Ele está pré-anunciando a doutrina apostólica. E esse pré-anúncio começa dizendo para a igreja, para mim e para você, para que nós tomemos alguns cuidados. Isso é interessante. Jesus não diz o que como que a gente tem que viver. Agora não é o momento. Diz assim, os cuidados, os detalhes que vocês têm que observar enquanto igreja do Senhor. E ele começa essas orientações conversando nada mais, nada menos com esse Pedro. Como aquele que era formador de opinião do grupo dos discípulos. E com essas perguntas, um tanto para eles, hoje a gente sabe, mas um tanto enigmáticas. Então ele pergunta, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ele diz, olha, se tu me ama, apacenta minhas ovelhas, cuide dos cordeiros, cuide da igreja. Jesus está parafraseando quando ele responde aos fariseus dizendo que é o amor, ou que é o amor em Deus. Se você quer amar a Deus, você tem que amar de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Não é um amor superficial, artificial. É um amor de verdade, é um amor profundo, é um amor real. Então ele está dizendo, olha, o começo da igreja você pode... O começo da caminhada da igreja, você pode ter um dia de crente, 50 anos, você pode ainda não ter entendido muito bem isso, mas o começo de uma vida real que vai te fazer experimentar a glória, o favor, os benditos moveres do Senhor, é quando você começa a viver com base, é quando você começa a viver na doutrina do amor. Então, mesmo que você não conheça absolutamente nada das correntes teológicas, mesmo que você ainda não tenha lido a Bíblia toda, mesmo que você não conheça nenhum versículo de cor, mesmo que você ainda não seja membro formal de uma igreja, se você quiser melhorar a sua caminhada na terra, se você quiser começar a me observar, começar a entender quem eu sou para você, você tem que começar no caminho do amor. O início de tudo é o amor. É pelo amor que a gente está aqui nessa noite, é pelo amor que a gente cria os nossos filhos, é pelo amor que a gente tem os nossos sonhos, é pelo amor que a gente quer alcançar os nossos objetivos, porque se não fosse isso, nós estávamos literalmente mortos dessa vida. Porque o amor derramado na cruz do Calvário alcançou você, alcançou a cada um de nós. E nós só vivemos de fato, estou falando de vida, não é de experiência de existência, quando esse amor toma parte na nossa vida. É por isso que o Senhor Jesus chama Pedro, aquele que é um influenciador, aquele que se torna, como eu disse, proeminente no meio dos seus discípulos, e a ele faz essas perguntas. E ele começa revelando a Pedro, e
Deixa o Espírito tocar na sua alma nessa noite. Como que isso acontece? Ele diz: olha, Pedro, não ame pelo que o outro faz, mas ame pelo que tu és. Isto é, ame pelo que você é, e não pelo que o outro faz. Porque quando Jesus pergunta para ele, ele se entristece, e ele, a seguir, se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele diz assim: por que você não pergunta para João também? Só para mim? Ele diz: por que você não pergunta para o discípulo amado? Por que você não pergunta a quem... Não, Pedro, não é para amar o outro por causa do outro. É para amar o outro pelo que tu és, pelo que há em ti. Por vezes, meus irmãos, eu e você amamos como reação. Algo precisa acontecer para nós amarmos. Nós reagimos. É preciso uma condição que antevém a realização do amor em nós. Mas é desse amor que Jesus está falando. Não é do amor reativo. É do amor ativo, do amor como ação, do amor como parte de nós. Ele diz: a caminhada da igreja começa nisso. Aqui na nossa igreja, não sei se você já viu, né? Tem muita gente que não vê, mas tem uma placa lá na frente: Igreja Presbiteriana da Praia de Mauá. E o logo embaixo é assim: uma igreja feita de gente. Hoje está mais fácil entender, porque tem a outra parte ali que está escrito de gente como você. Mas durante muito tempo, as pessoas, eu já recebi até no Facebook da igreja, as pessoas questionando: por que uma igreja feita de gente? As outras igrejas não é feita de gente, não? Não sei, eu não respondo, a gente não responde por outras igrejas, responde por essa. Essa aqui é feita de gente, não é feita de parede, nada, é feita de gente. Mas se o logo fosse assim: Igreja Presbiteriana da Praia de Mauá, a igreja do amor, eu tenho quase certeza que não haveria nenhum questionamento. É isso mesmo, isso aí tá legal. O problema é que as pessoas questionavam o que é fato. Afinal de contas, toda igreja é de gente. Igreja não é isso aqui, a gente já sabe disso. Igreja sou eu, é você, somos nós. A igreja é pessoas. Nós somos aqui, a igreja se reúne aqui. Aqui é um lugar de adoração, um lugar de reunião. Mas é estranho as pessoas estranharem esse logo, porque é óbvio. E quem estranhava, na verdade, eram os crentes. As pessoas que não eram religiosas, elas não estranhavam, elas achavam até legal. Mas se fosse uma igreja do amor, ninguém perguntaria nada. É isso mesmo, aí tá legal. O problema é: que amor é esse? Se tivesse o logo lá dizendo assim: essa igreja é a igreja do amor, aí sim tinha que suscitar muito questionamento. Muito questionamento. Porque o primeiro questionamento é: de que amor vocês estão falando? O segundo questionamento: como é que vocês expressam esse amor na prática? Ou vocês são como aqueles que o sujeito chega com fome e eu preciso de algo para comer. Aí você fala assim: ajoelha que eu vou fazer uma oração. Aí a pessoa ajoelha, você ora,
e falar que Deus te abençoe. Aí o sujeito olha para você e fala assim, não, mas eu estou com fome. Não, mas eu já fiz a oração por você. Já está feita a minha parte. Então, se for dessa, tá tudo bem, então. Porque isso não revela o amor, revela a tua espiritualidade, o teu nível espiritual, mas o amor não. O amor dá de comer a quem tem fome. Que amor é esse que a gente está falando, que está lá na placa? Que amor é esse que o Senhor Jesus está mensurando? A gente tinha que perguntar, como é que vocês se refletem? Como é que vocês espalham esse amor? Mas, com quase toda certeza, ninguém faria essa pergunta, porque amor é amor. A gente acostumou a falar amor, amor. E o Pedro fica um tanto decepcionado com a pergunta de Jesus. Imagina, se Jesus chega para você e fala, meu filho, você me ama, minha filha? Aí você fala, claro, Senhor Jesus, eu amo. Se eu perguntar para você aqui, você vai responder o quê? Eu amo Jesus. Mas aí pela segunda vez ele pergunta, tu me ama? Pela segunda vez, já não é tu me ama, é tu me amas. No texto não dá para perceber. Como é que você fala lá pro seu filho? Não mexe aí. Aí ele vai lá, mexe, aí você fala pela segunda vez. Tu não fala, não mexe aí. Você fala, não mexe aí. E se ele for pela terceira vez? De repente você nem fala mais, né? Então Jesus fala, tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas? Amo. Aí até tu me amas? Aí ele já dá uma recuada, entristece o coração, porque Jesus pela terceira vez afirma, né? Esse negócio de 3 na Bíblia é mais ou menos assim, né? É para ratificar, para não haver dúvida, para dizer é isso. Aí ele diz, olha, então faz o que eu vou dizer para você, apacenta, cuida, ame, abrace a igreja. A gente, brasileiros, tratamos o amor da mesma forma com tudo que supostamente é fato do nosso amor, é alvo do nosso amor, ou do suposto amor. Por exemplo, você pega seu gatinho lá na sua casa e diz assim, eu amo tanto meu gato, minha gata. Mas você também diz assim, eu amo demais uma lasanha. Mas você também diz assim, eu amo demais o meu time do coração. Mas você diz na mesma frase, você diz, eu amo demais a minha esposa. E na mesma frase, eu amo demais meu filho, meu marido. Eu amo demais a minha igreja. A gente aplica o amor em tudo sem distinção. Mas todos nós sabemos que não dá para amar o marido, a esposa, o filho da mesma forma que a gente ama a lasanha. Ou o time de futebol, pelo amor de Deus. No mínimo são amores que se expressam de maneira diferente. E que amor é esse? Que amor se expressa pelo brigadeiro? Eu amo o brigadeiro. E que amor se expressa pela esposa? Eu amo minha esposa. O grego, ele diferenciava os amores. Por exemplo, havia um amor que ele chamava de storge. O storge, não sei a pronúncia certa. Esse é um amor pela família. É um amor pelos seus, pelos de casa. Então, quando eles queriam dizer, eu amo minha família, ele dizia, eu storge minha família. Existia um outro tipo de amor, que era o amor eros. É isso mesmo. Eros, as crianças já foram, vem de erotização. Era o amor da intimidade física. Então,
casal que, casado de novos, falava assim, eu vou, pela primeira vez, fazer Eros na lua de mel. É isso mesmo, fica constrangido, não. É isso. Eu vou fazer Eros. Era um amor, quando você se fosse referir à intimidade de homem e de mulher, você se referia como Eros. Era outra palavra. Tinha um amor filos. O amor filos é o amor entre irmãos, por exemplo, da mesma igreja. Era um amor da comunidade, é um amor pelas pessoas, é um amor entre seres humanos. O grego meio que misturava tudo, assim, grego... Então, o amor eros não era, eu me referi aqui ao amor de uma relação conjugal, mas eles faziam uma bagunça, uma permissividade absurda, assim. Eles coisificavam essa relação pura e verdadeira da relação íntima conjugal. Mas havia o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. É um amor que vem dos céus, que é um amor perfeito, é um amor puro, é um amor verdadeiro, é um amor real. Quando Jesus pergunta para Pedro, de que amor você acha que ele está falando? Do amor storge, do amor eros, ou do amor filos? Ou do amor ágape? É isso mesmo, Jesus está falando do amor ágape. Ele não está falando do amor eros. Ele não está falando do storge, ele não está falando do filos, da relação humana. Ele está falando do ágape, do amor verdadeiro, do amor profundo, do amor real, do amor que de verdade é. Então Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me ágape. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa entender essa essência do amor para ser igreja e para ser pessoa enquanto igreja e servo do Senhor. Porque pode ser que a tua mulher ou teu esposo um dia te procurou e disse assim, amor, tu me ama? Então, mas de que amor que ela está falando? Ela está falando do amor verdadeiro, do amor profundo, do amor que se tornou uma só carne, do amor ágape. Aí ela chega para você e fala assim, bem, tu me ágape? Aí você responde assim, eu te eros. É? Ou você responde assim, ou teu filho te pergunta, pai, mãe, tu me ágape? Aí tu responde, eu te estorge. Ou seja, eu te amo como família. Mas não é desse amor que ele está falando. Uma vez eu recebi uma pessoa aconselhando, não é daqui, então não dá para falar, aconselhando de casal, e ele disse assim, pastor, ela não tem que reclamar de mim não, pastor. Se eu for lá em casa e abrir a geladeira está cheia, pastor. Eu perguntei, tu casou com quem, rapaz? Uma leoa carnívora? Casou com uma mulher, rapaz. Não é esse amor, não. Tu até deve cuidar bem da sua família, não duvido disso. Mas o amor que ela quer não é o estorge, não é? Não falei essa palavra, óbvio, mas para reproduzir para vocês, não é o estorge, não é o amor familiar, é o ágape. É um amor que doa, é um amor incondicional, é um amor sacrificial. É um amor que se coloca na frente. É desse amor que Cristo está perguntando para o Pedro. É desse amor que ele está dizendo que eu e você como igreja devemos viver. Não é o amor que às vezes a gente diz assim, diga para o seu irmão que ama ele. Aí você diz, eu te amo. Esse amor pode ser o filos, o amor de seres humanos, de pessoa. E assim, pastor, então não, esse amor é verdadeiro, não estou dizendo que não é. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, eu vou apresentar para vocês um amor sobremodo excelente.
Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado em favor de muitos, ainda que eu conhecesse todos os mistérios de todas as ciências, ainda que eu doasse todos os meus bens em favor dos pobres, sem amor, sem ágape, ele não está falando sem filos, sem eros, sem estojo, ele está falando sem ágape, sem o amor de Deus, sem um amor verdadeiro, é só barulho, é só ativismo, mas que não faz diferença na vida de ninguém. É do amor ágape que ele está falando. Então o Senhor Jesus está perguntando para Pedro: tu me ágape, Pedro? Só que Pedro não está entendendo a pergunta e está respondendo a ele: eu te filos. O Jesus Cristo, ele já havia ressuscitado, ele já não era mais Jesus de Nazaré. Você sabe que a gente precisa compreender o Jesus 100% homem, 100% Deus. O 100% homem é o Jesus de Nazaré. E o 100% Deus é o Jesus o Cristo, o Salvador. Jesus ressuscitado já não era mais Jesus de Nazaré, mas era Jesus o Cristo, é Jesus o Cristo. Então ele está perguntando: Pedro, tu me ágape? E Pedro ainda se referia a Jesus como Jesus de Nazaré, o Tifilos. E aí Jesus pergunta pela segunda vez: tu me ágape, tu me amas com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, tu me amas com verdade, tu me amas com veracidade, tu me amas com a tua vida, com a tua própria vida. Tu me amas conforme escreveu o Apocalipse. Estou parafraseando porque foi João também que escreveu: olha, sejas fiéis até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tu me amas com o peso da morte. Aí Pedro se entristeceu na terceira vez, porque ele começou a compreender. E ele diz bem baixinho: eu te amo. Porque esse Pedro, 15 dias atrás, a mulher chegou para ele: tu é um deles, tu anda com Jesus. E ele disse assim: eu nunca ouvi falar nesse sujeito. Agora está dizendo que me amas? Você me negou lá atrás, Pedro. Você foi usado por Satanás para querer morrer no meu lugar. E agora está com essa cara de pau dizendo que me amas. E aí talvez você vai falar: Pedro é um cara de... A gente também. Se a gente fosse contar a vida toda para Jesus agora, a gente... Não sei se você às vezes tem a sensação que eu tenho. A sensação de que, rapaz, eu sou muito cara de pau, porque eu não mereço nada disso e ainda peço para que Ele me dê mais do que eu mereço. Jesus está perguntando para mim, para você, nessa noite, da mesma forma. Aliás, Ele pergunta isso para nós todos os dias. Porque o amor de Deus, meus irmãos, é suficiente. Em sendo suficiente, Ele é eterno e único. Se Ele é único, Ele é incomparável. Se Ele é eterno, Ele não acaba. É para sempre. E é por isso que mesmo nós ainda sendo pecadores, nós conseguimos amá-lo. Mas como que isso se caracteriza nas nossas vidas? Apacentando, cuidando. Amando a esposa com amor estorge, o filho com amor da família. Amando a esposa, o esposo com amor eros. Tem esposa e esposa se ama de maneira íntima.
amando os nossos irmãos com amor filos. Mas tudo isso tem que estar encapsulado, tem que estar dentro da bolha do ágape, do amor de Deus. Porque sem o ágape, nenhum amor é amor de verdade. Sem o amor que vem da parte de Deus, você pode fazer a coisa mais singela, mais linda, mas que não é amor de verdade, é desassossego, é peso que você está tirando. Então o que Jesus está perguntando para mim e para você nessa noite é: tu me ágape? Não é qualquer amor, não é um amor de final de semana, não é um amor de um relacionamento passageiro, não é um amor de que entrega o corpo para ser queimado. Isso tudo pode estar contido, mas não é um amor que tem essas coisas de maneira isolada, distinta. É um amor profundo, verdadeiro. E aí a igreja começa a caminhar. Você pode não saber absolutamente nada, de nada, das coisas da religião. Mas se você começar a querer aprender a amar de verdade, você vai ser o filho de Deus, a filha de Deus, que mesmo com muitos defeitos, mesmo não sabendo amar direito, a gente aqui na IPM Praia estamos aprendendo esse amor. Mas o que a gente quer e que Cristo está dizendo para Jesus é que esse amor, ele é revelado todos os dias na vida de quem está do seu lado, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, da sua sogra, do seu sogro, do seu genro, da sua nora, dos seus amigos. Ele é revelado todo dia, quando a gente apacenta, quando a gente cuida, quando a gente levanta do chão, quando a gente abraça, quando a gente chora junto. Quando a gente é gente na vida dessa gente. Para que em nós sendo gente na vida dessa gente, outras gentes possam ser gente na nossa própria vida. E isso só é revelado por meio do amor. Por um simples motivo que certamente todos vocês que estão aqui nessa noite sabem. Porque Deus é amor. Sem o amor você não vê Deus. Então ele está dizendo, a caminhada da igreja começa olhando para o amor. Mas para olhar para o amor, para sentir, para viver o amor, precisa para sentir, precisa praticar de fato o amor. Então assim, a conclusão dessa mensagem, meu irmão, ame. Ame. Mas não ame com qualquer amor. Ame com amor ágape. Com o amor de Deus. Tu me ágape? Sim ou não? A gente ficou meio balançado. Jesus está perguntando para você nessa noite, tu me ágape? Sim ou não? Amém. Louvado seja Deus. Você pode ficar em pé?